Como eu falei com vocês, a gente tem os ossos longos. Os ossos longos, ele possui um maior comprimento do que largura. Ou seja, ele é maior em comprimento e menor em largura. Eles são ligeiramente encurvados, possuem uma resistência e a gente tem como exemplo os ossos longos do húmero, una e fêmur. São exemplos que a gente tem de ossos longos. Os ossos curtos, eles são relativamente cuboides, têm comprimento, largura e altura quase igual. Como, por exemplo, a gente tem os ossos carpais e tarsais. Lembrando, ossos longos, eles são maior em comprimento do que em largura. Eles são ligeiramente curvados e têm uma resistência maior. E a gente tem como exemplo o osso do húmero, una e fêmur. Já os ossos curtos, eles são relativamente cuboides e na grande maioria ele tem comprimento, largura e altura quase iguais. E a gente tem como exemplo os ossos carpais e tarsais, que no caso são os ossos da mão e do pé. Os ossos planos, eles já são os ossos mais finos e ele é composto de duas lâminas, quase paralelas, de substância compacta e circundando uma camada de substância esponjosa. Como eu falei para vocês, a questão é do osso compacto e o osso esponjoso. Além disso, ele fornece considerável proteção a áreas externas para a fixação dos músculos. E, em exemplo, a gente tem os ossos planos do crânio, costela, externo e escápula. Então, os ossos planos, né, como se fosse aquele osso mais reto, que tem a função maior de proteção. Como exemplo, ossos do crânio, as costelas, externo e escápula. Os ossos irregulares, eles já são os ossos que possuem formas complexas e não agrupadas em demais categorias. Como, por exemplo, a gente tem as vértebras e alguns ossos da face do calcâneo. Mas o exemplo de osso irregular é as vértebras, é o grande exemplo. Além disso, a gente tem os ossos sesamoides. Os ossos sesamoides, eles são os ossos que desenvolvem determinados tendões, onde há bastante atrito, compressão e estresse físico, e ele é garantido a proteção. Como, por exemplo, a gente de osso sesamoide, a patela. Ela é um grande exemplo. De ossos suturais, a gente tem, são pequenos ossos localizados nas suturas entre ossos cranianos, como eu falei para vocês na aula passada. E o seu número ele varia de indivíduo para indivíduo. A gente tem, por exemplo, a sutura sagital, a sutura lamboide, entendeu? Então, esses ossos que estão entre as suturas do crânio, a gente tem, né, são esses ossos suturais. Eles participam desse grupo.